Olá, senhora rica da família, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo complementar dessa análise de ações aprofundadas que nós estamos fazendo aí nas últimas aulas. Hoje nós vamos falar sobre uma das empresas na bolsa que é uma querida entre uns e não tão querida por outros. Esse fator de não ser muito querida por alguns vem do fator de que o Banco do Brasil é uma empresa que tem participação do Estado, ou seja, o governo federal tem um impacto direto sobre esta empresa. Porém, apesar deste ponto, que pode ser um ponto positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista de cada pessoa, essa é uma empresa que ela tem vários indicadores fundamentalistas positivos e que fazem ela ser uma das minhas empresas também favoritas na carteira. Isso é uma recomendação de compra? Não, não é uma recomendação de compra. Mas nós vamos entender hoje a história, os indicadores financeiros, nós vamos ver os dividendos, perenidade e todo o histórico aí do Banco do Brasil. Então, olha só. Vamos entender aqui informações básicas sobre o Banco do Brasil. Fundação 12 de outubro de 1808 pelo príncipe regente Dom João VI, se eu não me engano. É o primeiro banco a operar no Brasil e um dos maiores antigos do mundo em atividade até hoje. A natureza da empresa, empresa de economia mista com controle majoritário do governo federal. Isso pode ser um ponto aí de atenção, uma vez que o governo usa suas empresas para pegar dinheiro e ajudar a fechar as contas. É como se o Banco do Brasil fosse uma renda extra, e com isso ele consegue aí pegar uma parte para pagar as contas públicas, né? Atuação. Ele é um banco múltiplo, oferecendo serviço de varejo, atacado, seguros, previdência e investimentos, câmbio e financiamentos agropecuários. Ufa, ele faz bastante coisa, né? É um dos bancos que mais tem atividades diferenciadas hoje no nosso país. Por isso que a gente fala que ele é um banco múltiplo. Presença em mais de 4 mil agências no Brasil e atuação em mais de 20 países. Ou seja, você achava que o Banco do Brasil era somente no Brasil? Não, senhora. O Banco do Brasil tem participação no Brasil e em outros 20 países. O valor atual de uma ação do Banco do Brasil, no momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui para você, é de R$ 25,26. A variação de menor preço do último um ano foi de 23,73 e o maior preço que ela já custou aí no último um ano foi de 28,48. Ela tem um dividend yield, ou seja, ela paga um lucro anual em média de 10,36% ou R$ 2,61 por ação. Então você já sabe, se você tem 10 ações, você vai receber 26,12, se você tem 100 ações, você vai receber 261,29 e por aí vai. Então, conforme você vai comprando lotes, obviamente que você vai receber mais renda, tá? E o Banco do Brasil também é conhecido por ter uma, além de uma perenidade, né, por ter mais de 200 anos de história, ele também é conhecido pela regularidade no pagamento de renda. Então, para você que está pensando em montar uma carteira focada em receber renda passiva, ou seja, rendimento das suas aplicações, o Banco do Brasil entrega bons resultados. Mas é claro que nós temos mais informações sobre isso, afinal de contas, é uma análise aprofundada de ações. Mas antes de eu trazer mais detalhes aqui, vamos falar um pouquinho sobre a valorização dos últimos 12 meses e a valorização atual. Como você pode estar percebendo, no momento que nós estamos gravando este conteúdo, ele registrou nos últimos 12 meses uma desvalorização de algo em torno de 2,51%, o que é relativamente baixo se comparado a pares, né, a concorrentes do mercado aí no último um ano. Tá? Mas no mês atual ele vem se valorizando aí 4,47%. Então, eu sempre ressalto que é interessante que você olhe o histórico da rentabilidade, da valorização no mês, mas principalmente no ano e nos anos. Se você percebe que aquela empresa tem alguns anos aí de existência no mercado, nunca olhe um indicador fundamentalista, uma valorização, desvalorização, dividendo somente naquele momento. Olhe sempre um histórico. Quanto mais tempo você tiver para olhar, melhor. Ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje ele é negociado com um único código, um único ticker, que é o BBAS3,
no lote padrão e BBAS 3F se você for comprar no lote fracionário, como nós aprendemos em aulas anteriores. Na bolsa do nosso país, né? Então ele está listado aí na B3, ele não está listado em outros países. Segmento de listagem, nível 1 de governança. O nível 1 de governança corporativa são as empresas que têm os melhores relacionamentos com a Bolsa de Valores, os melhores relacionamentos com os investidores. Então, ele está aí no nível 1 de governança corporativa. O setor dele de atuação é financeiro, com subcategoria em bancos, porque dentro do setor financeiro você tem divisões. Ele faz parte do setor financeiro de bancos. Free float. Free float é o número de ações em circulação na bolsa de valores, ou seja, empresas que estão disponíveis aí para você comprar em um grande volume. O que significa isso para a gente? Significa que empresas que têm mais de 25% de free float, né, mais de 25% das suas ações em circulação, têm grande parte das ações disponíveis para negociação no mercado com significativa liquidez. Em outras palavras, é muito mais fácil comprar e vender empresas que têm uma boa liquidez, que têm um bom free float. Então, esse indicador financeiro, ele é muito importante. Quanto maior o número de negociação, né, em ações na bolsa de valores, mais fácil vai ser para você comprar, mais fácil vai ser para você vender. Por que essa informação é importante? Imagina comigo o seguinte: eu tenho esta garrafa, e eu tenho uma pessoa interessada nela. Então, eu vou vender esta garrafa por R$ 10 para esta pessoa que tem R$ 10 para comprar. Agora, digamos que eu tenho esta garrafa, só existe ela no mundo, e agora eu tenho duas pessoas interessadas. Agora eu posso subir o preço. Então, eu posso colocar essa garrafa que antes era R$ 10 a 20, e quem dos dois tiver dinheiro vai comprar a 20. Eu posso ter esta garrafa e ter 10 pessoas interessadas. Então, agora eu posso colocar um preço de R$ 30 sobre esta garrafa. Então, quando você tem um número muito grande de ações em circulação, você consegue trabalhar melhor a oferta e a demanda. Em outras palavras, você consegue trabalhar melhor o preço de negociação. Tá? Sem contar que é muito mais fácil você comprar ou vender, porque existe um número muito grande ali de negociações na Bolsa de Valores. E lembra que eu falei, nós precisamos olhar tanto o free float, ou seja, a quantidade de ações em circulação no mercado, quanto mais, melhor, mas você também precisa observar a liquidez financeira, empresas que movimentam mais de 1 milhão, 2 milhões por dia, porque significa que se você precisar vender a sua ação, você vai conseguir vender ela de uma forma mais rápida e sem tanta dor de cabeça. É claro que vale ressaltar que a valorização ou desvalorização de uma ação, ela é o resultado de uma série de fatores, tá? Então tem um momento que você está comprando, um momento que você está vendendo, como é que está a economia, como está o setor da empresa. Então, aqui o free float, ele é mais um complemento aí que faz diferença. Então, empresas que têm um free float acima de 25%, ou seja, empresas que têm um número maior de negociação de ações, acima de 25%, elas são mais bem vistas, tanto para você comprar quanto para você vender. Participação no Ibovespa, o BBAS3 é uma das ações que compõe o principal índice de bolsa de valores, que é o Ibovespa. Então, o Ibovespa ele é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que agrega, que junta as 100 empresas mais negociadas no nosso país, dentro aí de um grupo de mais de 400 empresas. Então, é como se o Ibovespa ele fosse um filtro que trouxesse para a gente as empresas com maior número de negociação e alguns outros critérios. Então, vale a pena você fazer aí uma pesquisa para entender melhor como funciona o Ibovespa também, tá? E o Banco do Brasil é uma das empresas que compõem o Ibovespa, né? Esse índice da Bolsa de Valores. Isso também faz muita diferença. Porque quando você tem uma empresa que tem negociação direta em Bolsa de Valores, mas tem participação do Ibovespa, significa que esta empresa tem uma série de complementos que fazem ela ser boa. Destaques financeiros. Ela teve um lucro líquido em 2023, a gente ainda não tem os dados de 2024. O Banco do Brasil apresentou crescimento consistente no lucro, impulsionado por operações de crédito e gestão eficiente de custos, ou seja, ele é um banco que teve um lucro, e lembra que o lucro, ele vem para o nosso bolso em forma de dividendos. Então, quanto mais lucro uma empresa tiver, melhor.
tá? E isso veio porque ele tem uma boa gestão ali do dinheiro que ele empresta para vários segmentos diferentes e ele tem um controle dos seus custos, ou seja, o que ele gasta para produzir os seus serviços menor. Então, isso faz com que o lucro seja maior. Vamos pensar o seguinte: entrou o dinheiro na empresa, você precisa pagar uma série de coisas. Depois que você paga essa série de coisas, o que sobra é o lucro. Quando você tem uma empresa que tem uma entrada, um faturamento muito bom, um controle muito bom de suas despesas e lucros, você tem uma sobra de lucro maior. E nesse caso, quanto maior a sobra de lucros, mais dividendos você, investidora, vai receber. O ROI, o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, reconhecido por ter um dos maiores ROIs do setor bancário. O que significa isso? Ele é um banco que, com o próprio patrimônio, com o próprio dinheiro, consegue fazer muito dinheiro de forma eficiente. Então, ele não precisa ficar pegando dinheiro com outros para fazer isso. Então, ele investe o próprio dinheiro e, com este dinheiro, ele consegue ter um lucro muito maior. E ele é conhecido por ter um dos melhores do mercado financeiro hoje. Dividendos. O Banco do Brasil é um dos líderes em distribuição de dividendos com um histórico de pagamentos sólidos. Tudo isso que eu estou te falando aqui, mais para frente eu vou te mostrar nos indicadores fundamentalistas, tá? Então, ele é conhecido por uma periodicidade muito grande no pagamento. Ele paga de forma consistente já ao longo de muitos anos. Então, isso faz também muita diferença aí pensando em rendimento e principalmente recebimento de renda. Quando a gente fala daquela nomenclatura do BEST, bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação, um dos setores que mais paga dividendos é o setor bancário. E o Banco do Brasil é um dos bancos que mais pagam dividendos e de forma consistente. Tá? Então, isso também faz muita diferença dentro da nossa estratégia como investidores. Diferenciais competitivos, força no agronegócio, líder em crédito rural, com grande participação no financiamento ao setor agrícola. Solidez e tradição, forte confiança no mercado com estabilidade em momentos de crise. Afinal de contas, é um banco que passou por mais de 200 anos, né? Se é uma coisa que ele entende, é de crise. Crise econômica, crise financeira, crise sanitária, crise política, guerras, dentre tantas outras coisas que aconteceram aí ao longo desses últimos 12 é ótimo, ao longo desses últimos 200 anos, né? Ele não tem 2 anos, ele tem 200. Quantos bancos você conhece que tem 200 anos, né, senhora? Quantas empresas você conhece que têm mais de 200 anos? Então, isso faz com que ele seja um banco de confiança. É por isso que, no Brasil, ele é um dos maiores responsáveis pelo crédito agrícola, ele é um dos maiores representantes do crédito para empresas, pequenas empresas, médias empresas. Ele tem essa solidez, essa robustez no mercado financeiro. Inovação. Investimentos em tecnologia e digitalização com destaque para aplicativo e soluções financeiras digitais. Então, olha só, ele é um banco perene, tem mais de 200 anos de história, e um fator muito importante, apesar dele ter 2 séculos de história, ele não ficou preso lá no passado, ele se modernizou e ele vem se modernizando. O Banco do Brasil é conhecido por um dos melhores canais de atendimento para quem usa o serviço deste banco. Isso faz com que as pessoas que consomem o produto deste banco especificamente estejam satisfeitas, muitas vezes, com o serviço prestado. E se nós estamos falando de empresa, é interessante que exista sim um bom relacionamento empresa e cliente. Uma vez que isso acontece, você tem aquele cliente continuando a ser cativo, ou seja, ele continua sendo daquela empresa, consumindo os produtos e serviços, gerando receita para a empresa, né? Ou seja, dinheiro entrando, e você também vai ter, em consequência, o lucro da empresa aumentando, investidores mais felizes, porque a gente está tendo um recebimento de renda muito maior. Então, isso faz diferença também quando a gente está olhando os diferenciais competitivos de uma empresa para com o seu concorrente aí na Bolsa de Valores. Perfil dos investidores. O tipo de investidor. Ideal para investidores moderados e conservadores que buscam ações de empresas sólidas e com potencial de geração de renda passiva, dividendos, ou seja, é o perfil da maior parte aqui das nossas alunas, né? E eu vou colocar até o meu perfil, por exemplo. Nós somos investidores que gostamos de receber dividendos, gostamos de receber renda, porém nós não gostamos da inconsistência do mercado financeiro. Então,
quanto maior a frequência no pagamento de dividendos, melhor vai ser. E o Banco do Brasil, ele tem esse histórico. Então, ele vai ser recomendado exatamente para aquelas pessoas que têm essa comunicação voltada para investir, porém com um certo nível de segurança. Risco. Embora seja uma estatal, o Banco do Brasil demonstra governança sólida, mas pode ser sensível a decisões políticas e flutuações econômicas. E eu acredito que aqui está um ponto de dor que ele tem que ser explorado e tem que ser conhecido por você, investidora. Empresas que têm ligação diretamente ao governo, elas tendem a ter ali uma crítica do mercado financeiro maior pelo fator de que o governo, ele é o acionista majoritário, ele é o quem manda ali muitas vezes naquela empresa. E a gente não tem só o Banco do Brasil, a gente tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, a Vale e outras empresas que têm uma participação do Estado. Então, quando o Estado, né, quando o governo federal, ele toma certas decisões que não é muito bem vista pelo mercado financeiro, isso vai acabar respingando nessas empresas. Então, vale um ponto de atenção aqui também. Apesar de ser uma empresa muito boa, nós precisamos entender que o governo tem uma participação direta com esta empresa e que isso pode sim acarretar em lucros, como também prejuízos. Mas, sendo bem sincero, o Banco do Brasil, ao longo de vários mandatos, de vários governos diferentes, ele conseguiu continuar entregando bons resultados. Afinal de contas, ele está no mercado há mais de 200 anos. Então, quando você faz um estudo detalhado sobre esse banco, você pode perceber que, apesar de existir este ponto de atenção, que é a participação de um governo, ele é um banco muito bom. E ele faz muito sentido aí para quem está pensando em investimentos, né? E principalmente pensando em dividendos. Perspectivas de mercado. Crescimento no crédito, expansão em linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Então, a gente tem perspectivas de crescimento nesses dois produtos também. Foco na sustentabilidade. Iniciativas para financiar projetos sustentáveis e fortalecer sua atuação no ESG. Na tradução aqui para o Brasil, seria ambiental, social e governança corporativa. É um banco que preza pelo meio ambiente, pelo social, pessoas, e pela governança corporativa, né? O crescimento da empresa de forma sólida, transparência das informações, potencial de valorização. Ações negociadas com múltiplos atrativos, sendo um dos bancos mais baratos em termos de PL, preço-lucro. Ou seja, ele está abaixo do preço de mercado e eu vou te mostrar isso também. Então, olha só, olhando aqui os indicadores do Banco do Brasil, a gente já consegue ver alguns pontos bem interessantes. Qual que é o ponto aqui que chama a atenção da gente? Dividendo. É um dividendo na casa de 2 dígitos. Ele está pagando mais de 10,36% aí de dividendo no último ano. Ele tem um PL, ou seja, um preço-lucro de 4,52. Significa que em menos de 5 anos, e lembra que geralmente a gente considera essa métrica até 10 anos, em menos de 5 anos, ele vai conseguir devolver o que você investiu nele, porque ele paga lucros, né, os dividendos, de forma crescente e constante. Ele hoje está abaixo do seu preço de mercado, está sendo negociado com PVP de 0,80, ou seja, ele está sendo negociado 20% mais barato do que ele vale. E quanto que vale, de fato, cada ação do Banco do Brasil? R$ 31,53. Então, ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo no momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui para você. Ele tem um lucro por ação de 5,58. Então, cada ação consegue trazer um retorno de 5,58% aí para o investidor. Como você pode perceber, não existe aqui indicadores de endividamento. Ele é um banco que está com suas dívidas controladas. Ele tem um caixa para se manter de 18 anos. Então, se ele não vender nada pelos próximos anos, ele tem 18 anos para manter as suas contas em ordem. Uau, já imaginou você ter 18 anos do seu custo de vida todo guardado? É basicamente isso que está acontecendo aqui no Banco do Brasil. Ele tem 18 anos do custo de vida dele guardado. Margens muito boas, então eles têm margens de contribuição, de lucro, margem líquida muito boa, né? Depois de pagar todas as contas.
O retorno sobre o investimento dele é muito bom, 17,70. Vem crescendo as entradas financeiras nos últimos 5 anos com 17,16%, e os lucros vêm aumentando aí 18,25% ao longo dos anos. Então, quando a gente fala do sistema bancário tradicional, né, que são os bancos com atendimento de porta, as pessoas sempre foram muito relutantes devido aí à tecnologia. Com o avanço dos bancos digitais, as pessoas sempre tiveram ali um pouco de receio, porque os bancos tradicionais eles poderiam estar correndo risco. Mas o Banco do Brasil mostra para a gente que isso não é bem uma realidade no caso dele, porque ele vem se informatizando, ele vem melhorando seus serviços, tem margens de lucro interessantes, crescimento na receita, abertura de novas unidades do banco em outros lugares, participação em mais de 20 países. Então, a gente consegue perceber que este é um banco sólido, né? Tanto pelos seus indicadores financeiros, mas também pela pelo todo o histórico que ele tem como empresa, certo? Então, pelos indicadores financeiros também, ele é um bom tipo de investimento. E aqui a gente também tem um gráfico de pagamento de dividendos, né, que é o lucro da empresa aí nos últimos anos. Então, ao longo de vários anos, né, contando aí desde 2007, ele fez toda essa distribuição de lucro por ação, né? Então, se você tivesse, ou quando você comprar ações desse banco, você pode esperar também um retorno parte do que você está investindo através dos dividendos consistente, né? Eu podia ter aqui ter colocado de uma forma mais resumida esse gráfico, mas eu acho que esse gráfico é muito expressivo, para você entender que é um banco que, apesar da tecnologia, apesar de concorrência, apesar dos bancos digitais, ele vem constantemente entregando dividendos, e esses dividendos vêm crescendo ao longo dos anos, certo? Mesmo passando por momentos de crise, pandemia, crises financeiras, crises econômicas, guerras e várias outras coisas que a gente tem aí na economia. Mesmo sendo um banco com ligação direta ao governo federal, você consegue enxergar que ele tem indicadores muito positivos e que oscilam. E o Banco do Brasil, se eu não me engano agora, ele paga entre 3 a 4 vezes no ano. Então você vai ter dividendos caindo na sua conta trimestral ou a cada 4 meses na sua conta. Então isso faz muita diferença, certo? Então ele é um banco que eu gosto muito, tenho na carteira, como eu disse, não é recomendação de compra, mas que vai ser um bom aí concorrente para quem você estiver comparando, porque bater os números do Banco do Brasil hoje é muito difícil, certo? Então, uma conclusão aqui para a gente finalizar. O Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais robustas do país, com forte atuação no mercado financeiro e histórico de geração de valor para os acionistas. Sua presença no agronegócio, capacidade de inovação e distribuição de dividendos fazem do Banco do Brasil uma escolha relevante para compor carteiras direcionadas de investimento. Então, esse foi o conteúdo que eu quis trazer aqui para você sobre o Banco do Brasil. Eu recomendo que você assista vídeos no YouTube, vídeos de especialistas, entre no próprio site de RI do banco para você entender como ele trabalha, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse case, né, do histórico desse banco. Se você tiver qualquer dúvida aqui sobre o Banco do Brasil ou qualquer ação que eu venho mencionando aí nessa série de conteúdos complementares, você pode me chamar que eu estou à disposição. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê em uma próxima. Até lá. Tchau, tchau.